Bom, eu sou do segundo A, meu nome é Rebeca Reis e o seminário é sobre o capítulo 7 e o capítulo 10, que o capítulo 7 retrata sobre o princípio da óptica geométrica e o capítulo 10 retrata sobre a refração da luz. Minha equipe é composta por mim, Rebeca Reis, por José Reis, por Maria Vitória dos Santos, por Milena da Silva, por Tainá, por Geovânia e por Maria Sara. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a luz. A luz ela é uma forma de reação eletromagnética cuja frequência ela é visível ao olho humano. Essas frequências que são visíveis ao olho humano, elas podem ser chamadas de espectro visível. Uma forma de apresentar essas ondas irradiadas pelos objetos são os segmentos orientados, denominados de raios de luz. Esses raios de luz, eles são transmitidos do objeto para o observador. Mas afinal, o que são esses raios de luz? Raio de luz é a representação geométrica retilínea da trajetória da luz, com a indicação da direção, do sentido e da sua propagação. Feixe de luz. Os feixes de luz, eles são os conjuntos de raios de luz em uma mesma fonte, e eles se dividem em três tipos: divergente, convergente e paralelo. O divergente, ele diverge, ele aumenta a área que vai ser clareada. Exemplos: lanterna, farol do carro, farol da moto. O convergente, ele já é meio que o oposto, ele se junta em um único ponto. Um exemplo disso é a lupa. E o paralelo, diferente de todos os outros dois, eles não se cruzam, os raios de luz não se cruzam, não se tocam. Um exemplo é o laser e os holofotes. Os meios 1 e 2 podem ser pensados como o ar meio 1 e a água meio 2, ou com o ar meio 1 e o vidro meio 2. A luz incide no meio 1 de tal forma que o raio de luz incidente forma um ângulo 1, com a normal N, a superfície S no ponto de incidência. Esse raio ele é refratado formando o ângulo 2, com a normal N, a superfície no ponto de incidência, como pode ser visto na figura ao lado. Olá, meu nome é José e agora eu vou explicar para vocês os princípios básicos da óptica geométrica. Bom, a óptica geométrica basicamente estuda o comportamento da luz em seus diversos tipos de materiais, só que ele não considera a natureza daquele material, ou seja, basicamente ele só estuda o comportamento daquela luz, mas ele não importa a natureza daquele tipo de material. Bom, já como a gente estava falando de luz, agora eu vou explicar as fontes de luz. Fontes de luz quer dizer o quê? Quer dizer qualquer tipo de corpo que emite luz. E nesses tipos de corpos são divididos entre dois grupos, que são os primários e os secundários. Os primários são aqueles tipos de luz que emitem sua própria luz. Então é um corpo de luz que emite sua própria luz. E ele também pode ser chamado de corpo luminoso. E os corpos de luz secundários, eles são aqueles que refletem a luz de um corpo que emite luz, ou seja, eles não têm a sua própria luz, eles recebem de um corpo que tem sua própria luz. E agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Bom, gente, vou trazer agora para vocês aqui no notebook para mostrar alguns exemplos de fonte de luz primária e secundária. O primeiro exemplo das fontes primárias que emitem sua própria luz, a gente tem a lâmpada no momento em que ela está ligada, ou seja, ela emite sua própria luz. A gente tem também o raio, porque quando tem o raio, ele emite sua própria luz e ele não é refletido por nenhum corpo de luz que ilumina. A gente tem o sol, que basicamente é uma das principais fontes primárias, que ele basicamente ilumina tudo no nosso planeta, ilumina a lua, e ele é considerado uma das principais fontes primárias. E por último, a gente tem a vela, que a vela também pode ser considerada, enquanto está acesa, uma fonte primária de luz. Bom, gente, como fonte de luz secundária, a gente tem, como eu já trouxe no outro exemplo, a luz enquanto ela está apagada, ou seja, ela não vai estar transmitindo nenhuma luz própria, ela vai estar apenas refletindo a luz de outros lugares e não vai estar acesa. Quando ela não está acesa, ela não é primária, ela é secundária. A gente tem a lua, como eu falei, o sol é um dos principais corpos de luz primários, porque ele emite sua luz e por isso que a lua ela tem a luz enquanto a gente está à noite. Por quê? Porque ela tem o sol atrás dela, o que faz ela refletir a luz do sol. E por último aqui a gente tem o quê? Os planetas. Os planetas,
como está dando aqui no exemplo, o Sol, que é uma luz primária, é que reflete a luz para todos os planetas, como a gente. Se o Sol não existisse, a gente estaria todo no escuro, entendeu? Não ia ter nenhuma luz refletindo pra gente ter a nossa luz. E é isso, gente. E alguns outros exemplos que não mostrei aqui nas imagens é o fósforo. Enquanto o fósforo está aceso, ele é primário. Quando ele está apagado, é secundário. O lápis também é secundário. E entre outros, existem vários tipos. Bom, gente, quando a luz se propaga em meios homogêneos e transparentes, a gente pode observar três princípios que são fundamentais para a gente compreender vários fenômenos que acontecem no mundo, no nosso planeta, ou fora do nosso planeta assim mesmo, que ajudam a gente a compreender, porque eles são fundamentais. E agora eu vou ler para vocês esses três princípios. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. E o terceiro é o princípio da reversibilidade da luz. É isso, espero que vocês tenham gostado. Bom, falando um pouco sobre o princípio da propagação retilínea da luz, a luz propaga-se em linha reta. Podemos observar isso no caminho percorrido da luz que sai de um projetor de filmes. Outro exemplo também é a câmara escura de orifício, que consiste em uma caixa com um furo em uma das faces. Nesse furo é possível que a luz entre e projete uma imagem na câmara, na face oposta do furo. Agora exemplificando. Colocando o objeto em frente ao orifício, sua imagem aparecerá invertida no anteparo. Vem assim, aí quando chega aqui, ela dá uma invertida. A face do fundo permite ao observador ver a ocorrência dessa imagem, por se tratar de um papel vegetal que será cada vez menor quanto mais afastado se encontrar o objeto. Bom, agora explicando essas letrinhas que estão aqui, o O significa o comprimento do objeto colocado diante da câmera. O I é o comprimento da imagem formada numa face da câmera. O P aqui é a distância do objeto à câmera. E o P com apóstrofo é a profundidade da câmera. Bom, como são dois triângulos semelhantes, ângulos congruentes, podemos fazer uma igualdade da razão entre o comprimento das bases com a razão entre as alturas. Exemplificando mais sobre a formação de sombras, por exemplo, se a luz do sol estiver iluminando um prédio e um poste, no mesmo instante, a sombra não vai chegar nos dois ao mesmo tempo, justamente porque se propaga em linha reta. E na câmara escura, a parte mais baixa do objeto vai atingir o ponto mais alto da câmara, e vice-versa. Na câmara escura, a imagem fica invertida. Por exemplo, também, a distância que um objeto se encontra vai variar o tamanho da sua imagem. Por exemplo, quando estamos com o celular no flash, quando botamos ele bem perto do objeto, vai clarear uma determinada parte. Mas quanto mais vamos afastando o celular, a luz vai chegar em maior espaço e assim propagando mais luz. Por exemplo, também quando você está gravando alguma coisa de perto, vai gravar uma determinada parte. Quanto mais você se distancia, vai pegar mais parte do que será gravado. E é assim que a luz se propaga. Cores e velocidade da luz. A luz de uma lâmpada incandescente ou a luz do sol, ela é chamada de luz branca ou luz visível. Isaac Newton ele fala que se uma luz branca ela atravessar um prisma de vidro, ela vai se decompor em várias cores, que são as cores agrupadas, que são vermelho, alaranjada, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E cada uma delas ela vai possuir uma matizes. A decomposição da luz ela ocorre pelo meio do fenômeno refração, que é a passagem da luz com alteração na sua velocidade. A luz ela possui uma onda de eletromagnéticas e uma dessas ondas eletromagnéticas é a luz branca, que ela possui vários desses. Cada uma tem suas características, se são diferentes. Mais em comum nelas são a sua velocidade, que é no vácuo, que ela é representada pela letra C. E o comprimento ela é uma das diferentes características. Quando eu pegar uma cor e isolar,
eu vou chamar da cor monocromática, que vai ser, exemplo, se eu pegar a luz, uma luz, luz de vapor e uma luz de sódio, ou seja, vai ocorrer ali meio que uma difusão e eu vou ter um monocromático amarelo. Já quando a luz é policromática, ela vai ser uma luz branca ou tipo como a luz do sol, a luz da lâmpada incandescente, porque eu vou pegar várias luzes e vou ajuntar. Aí quando eu junto, fala a policromática. A velocidade da luz, ela existe de diferentes tipos no vácuo. E a velocidade, como eu falei, vai ser representada pela letra C. Que a letra C, ela é chamada de clarities, mas aqui no português significa rapidez. Ou seja, a sua rapidez vai ser aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 ms. Ou seja, é isso aí. O fenômeno da cor. O fenômeno da cor é quando, nossos cônios, os olhos, aí tem os cônios dos nossos olhos, recebem aquela luz. Ou seja, eles vão interpretar de uma maneira, de uma cor. Ou seja, a resposta que os cônios dos nossos olhos derem, aí é que vai ser essa. Porque a gente tem 3 cônios, sabemos que a gente tem 3 cônios. Já nós reconhecemos as cores primárias. E quem é daltonismo não reconhece. Ou seja, é pela cor que a resposta dos nossos olhos derem, é isso, que é o fenômeno da cor. O filtro de luz é qualquer dispositivo que eu pego, que deixo passar por uma onda, pelo transporte. Se eu botar uma cor verde e deixar passar pelo um transporte transparente, ali eu vou receber o filtro verde. Por isso que é chamado filtro de luz. Refração da luz e sua medida. A refração da luz, ela vai ser um fenômeno que é ocorrido pela variação da velocidade de uma luz pelo meio do observador, que ela vai passar pelo meio material óptico para outro. Tem o índice da refração. O índice da refração, ela é representada como vamos calcular? Pelo meio da fórmula, que a fórmula é N, que é igual a C sobre V, que C ele vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à oitava potência, que vai ser aí a velocidade da luz no meio consistente, que vai ser considerado. Ou seja, quanto maior o valor, menor vai ser a velocidade da propagação da luz. A gente viu que a velocidade da luz ela pode ser considerada em qualquer lugar no vácuo, representada pela letra C, que sempre ela vai ser maior pelo outro meio, que vai ser C e V, que dá luz em qualquer meio do índice da refração, que a partir daí a gente vai calcular pela fórmula que falei. A gente vai interpretar a luz de outra maneira. Pela essa outra maneira que o holandês Rogers falou, ele falou que a luz ela é meio que se propaga, que ela meio que se propaga por uma perturbação, por causa que no modelo da luz, se ela for feita por um feixe de retas luminosos, também ele fala que vai ser por causa do meio impalpável, por causa que ela vai considerar pelo meio impalpável. Quando a onda atinge um material óptico, ela também vai ser, o feixe de luz, ela vai estar na mesma direção do raio luminosos. A primeira lei de refração estabelece que o raio incidente, o raio refratado e o normal pertencem ao mesmo plano. Em outras palavras, o plano de incidência e o plano de luz refratado coincidem. A segunda lei estabelece uma relação entre os ângulos de incidência de refração e os índices de refração dos meios. Tal relação é conhecida como lei de Snell-Descartes e seu enunciado é: numa refração, o produto do índice de refração do meio no qual ele se propaga pelo seno do ângulo que o raio luminoso faz com a normal é constante. Em linguagem matemática,
A fórmula da segunda lei pode ser escrita como N1 vezes o seno de 1 é igual a N2 vezes o seno de 2. Se a incidência for normal, ângulo de incidência zero, o ângulo refratado será nulo. Nesse caso, a luz não sofre qualquer desvio. A única consequência da refração, no caso da incidência normal, é a alteração da velocidade da luz, ao passar de um meio para o outro. Se a incidência for oblíqua, então o raio luminoso se aproximaria mais da normal naquele meio que for mais refringente. Isto é, aquele meio que tiver maior índice de refração. O meio com menor índice de refração é, por outro lado, aquele no qual a luz se propaga mais rápido. Bom, eu vou falar um pouco sobre reflexão total da luz e ângulo limite. Inicialmente, eu vou falar o conceito, que é a reflexão total da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície de ângulo, que é denominada ângulo L, e ela é completamente refletida. Quando a luz incide sobre uma superfície de separação entre dois meios, uma parte dela sofre a refração. E o que é a refração? É um fenômeno que ocorre nas ondas eletromagnéticas que são transmitidas através de algum meio translúcido ou transparente. E o exemplo que eu tenho aqui, é quando a gente põe dois lápis em um copo de vidro transparente e parece que está quebrado, não é? Isso acontece porque a luz penetra em dois meios refringentes, ou seja, capazes de refratar a luz e a sua velocidade diminuir. Também pode acontecer a reflexão da luz, que é super fácil de entender. É um fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar. Um exemplo aqui é o meio 1, a parte superior, e a parte inferior é o meio 2. Aí aqui, ela bate no raio incidente e reflete no raio refletido, que é o ângulo limite é definido como o menor ângulo de incidência da luz em uma superfície de separação entre dois meios a partir dos quais ela é totalmente refletida. Assim, que pode ser calculada, né, pela lei de Descartes. Que é assim, N1 vezes seno I igual a N2 vezes seno E. Sendo mais específica, N1 é o índice de refração do meio 1, que eu tinha falado anteriormente. N2 é o índice de refração do meio 2, aquela parte inferior. E, que está bem destacado, é o ângulo de incidência. E R é o ângulo de reflexão. No caso da reflexão total da luz, a gente sabe que N1 é maior do que N2. E uma vez que esse fenômeno ocorre apenas quando a luz passa do meio mais refringente para o menos refringente. Além disso, o ângulo de incidência, que é denominado I, e o ângulo de limite, que é denominado L. O ângulo de reflexão é 90 graus. No caso, fica assim a fórmula. I igual a LRE, que é igual a 90. Substituindo esses dados por lei de Descartes, fica assim, Fica assim, NI vezes seno L igual a N2 vezes seno 90 graus. Seno é 90 graus igual a 1. Portanto, a fórmula fica assim, N1 vezes seno L igual a N2 vezes 1. Seno L é igual a N2 vezes seno 1. Bom, agora eu vou falar sobre dióptro plano, que é um conjunto de dois meios homogêneos separados por uma superfície plana. Um exemplo comum é formado pela água da piscina e pelo ar, separados pela superfície livre e horizontal da água. Outro exemplo que eu trouxe também é a visão de um observador para o aquário. Aqui é a imagem real. E pelo fato dos raios solares
que é transmitido, eles acham que aqui é o objeto, que aqui é o peixe, só que na verdade o peixe está mais abaixo. Agora eu vou explicar um pouquinho das formas. A relação entre a profundidade P da imagem vista pelo observador e a profundidade real é dada por P1 sobre P, que é igual a N, que é o ar, sobre N, que é a água. E a relação da altura aparente vista pelo observador e a real do objeto, as medidas da sua relação é dada por P1 sobre P, que é igual a N água, que é o N da água, né, sobre NA. E podemos generalizar as duas situações acima, considerando a relação entre a distância da imagem e a distância do objeto. É igual à relação entre o índice de refração que encontra o observador e o índice de refração do meio onde se encontra o objeto. Portanto, a fórmula fica assim, ó. N sobre N, que é o meio do observador, sobre N, que é o objeto, é igual a P1 sobre P. Bom, sobre as lâminas de faces paralelas, mostrarei agora no exemplo a seguir. Bom, a lâmina de face paralela é um sistema de 3 meios homogêneos e transparentes separados 2 a 2 através de superfícies planas e paralelas dos 3 meios. Normalmente, o segundo meio é a lâmina de faces paralelas, como por exemplo pode-se citar uma placa de vidro ou uma janela. Um raio monocromático de luz, ao incidir obliquamente sobre uma das faces da lâmina, atravessa, quando vem para cá, atravessa e sofre um desvio lateral, sendo o segundo meio a lâmina se o primeiro e o terceiro forem iguais. O raio incidente será paralelo ao emergente. Caso o primeiro meio seja diferente do terceiro, o raio incidente não será paralelo. A lâmina de faces paralelas, uma lâmina de vidro dentro da água ou do ar, que nesse exemplo aqui fiz o ar, ocorrem duas refrações. Uma primeira refração numa das superfícies planas, quando a luz entra na lâmina, e uma segunda refração na segunda superfície, quando a luz sai da lâmina, que é esse o caso. Aqui temos a imagem que é ar, vidro, ar. O ar vai para o vidro e depois acontece o desvio lateral e o ar sai, tem o desvio lateral. A luz está vindo do ar para o vidro, indo de um meio menos refligente. A luz aqui vai sofrer um novo desvio, porque da mesma maneira que ela se aproximou pela velocidade, aqui ela se afasta, pois está indo do vidro para o ar. Elas se afastam, pois terão que sair paralelas às outras, fazendo com que o raio sofra desvio lateral. Aqui temos a fórmula: desvio lateral é igual a espessura vezes o seno, que é igual a I, que é esses dois ângulos, menos o R, o raio, sobre o cosseno de R. Aqui temos o seno I menos R, igual ao desvio lateral sobre X, que é a hipotenusa. Essa parte aqui vai ser a hipotenusa. O cosseno de R é igual à espessura sobre a hipotenusa. A hipotenusa vai ser o desvio lateral sobre o seno I menos R. A espessura vai ser sobre o cosseno de R, e o desvio lateral vai ser igual à espessura vezes o seno I menos R sobre o cosseno de R. Bom, eu vou falar um pouco sobre prisma óptico. Newton fez a experiência utilizando a luz branca e um prisma.
O prisma refratou a luz branca, ou seja, ocorreu uma dispersão luminosa, em que a luz branca foi dividida em 7 cores, indo do vermelho ao violeta, sendo o vermelho com maior velocidade e menor frequência e o violeta mais lento, mas com maior frequência. Bom, Newton descobriu que o prisma ele não servia apenas para a dispersão luminosa, mas também ele tinha a função de desviar a luz. Bom, aqui eu vou dar um exemplo de um raio de luz vindo aqui para o prisma. Ele sofreu um desvio e aqui ele voltou aqui para o lado menos denso. Aqui eu tracei uma linha, que é a linha de entrada, e a linha de saída da luz. Chamei-a de N1 e de N2. Aqui dá para perceber que formou um ângulo, que eu chamei de I1, e aqui também chamei de I2, sendo incidência. Já dentro do prisma, formou esse ângulo aqui, que pode ser chamado de R1 e de R2, sendo refração. Aqui temos o ângulo de abertura, que pode ser também esse aqui, ângulo também chamado de ângulo de abertura. Podemos ver que aqui tem um triângulo, que dentro do triângulo tem o R1 e o R2, ou seja, o A será externo, será um ângulo externo. Ou seja, o A será igual à soma dos ângulos externos não adjacentes. Então, A é igual a R1 mais R2. Mas e se esse raio não sofresse esse desvio aqui? Qual trajeto ele teria? Como eu vou saber o quanto esse raio foi desviado? Vou seguir o trajeto do raio, aqui em linha pontilhada, desse lado aqui também. Formou um ângulo que eu vou chamar de D, de desvio. D. Mas aqui formou um triângulo. Como eu vou saber a medida desses ângulos? Vai ser I1 menos R1 e I2 menos R2 desse lado. Ou seja, escrevendo fica D igual a I1 menos R1 mais I2 menos R2. Vou passar esse I para cá e esse R para cá para ficar mais organizado. Fica D igual a I1 mais I2 menos R1 menos R2. O A, nós já sabemos que é igual, abertura é igual a R1 mais R2. Então, menos R1 menos R2 será menos A, será o A negativo. Então, D é igual a I1 mais I2 menos A, que será medido em graus. Para que eu tenha um desvio mínimo, o raio de luz vai vir, vai sofrer o desvio, só que ele vai entrar em um ângulo e vai sair no mesmo ângulo. Essa é a característica do desvio mínimo. Ou seja, ele vai entrar, tracei a linha aqui, com o ângulo I e vai sair também com o ângulo I. Pontilhando aqui, nós podemos ver o ângulo do desvio mínimo, e aqui o ângulo de abertura. O desvio nós já sabemos que é igual ao ângulo I que entra de incidência, que entra, mais o ângulo de saída menos a abertura. Já no desvio mínimo, como esse ângulo é igual a esse, então vai ser desvio mínimo é igual a 2 vezes I menos a abertura. Bom, eu vou falar sobre a dispersão da luz branca. O que é a dispersão da luz branca? A luz branca é a separação da luz branca e das cores que a acompanham. Esse processo ele ocorre no prisma, que é o que eu exemplifiquei aqui no desenho, e no arco-íris. Como que funciona no arco-íris? Funciona assim. A luz branca ela passa por uma gotícula de água, uma gota d'água, e ao atravessar a gota d'água, acontece o processo do arco-íris. É daí que forma o arco-íris. Esse processo ele pode haver em outras cores, que são as cores policromáticas.
Só que a luz branca ela é a mais famosa porque é a luz que é transmitida pelo Sol. Agora eu vou falar sobre a luz transmitida pelo Sol. Quando o Sol transmite a luz branca, os nossos olhos só conseguem enxergar o branco. Só que acompanhado do branco existem todas as outras cores. Para a gente poder enxergar as outras cores, é preciso passar por um processo de refração. O que é refração? Refração é a separação da luz branca em outras cores, que é passado por um processo. E o que acontece nesse processo? É o que eu desenhei aqui. A luz branca vem. Quando ela passa pelo prisma, acontece o processo de refração, que as divide, que as separa as cores. Por que esse processo ocorre? Esse processo ocorre por conta do índice de refração. O que é esse índice de refração? Cada cor ela tem um índice de refração diferente. Então, ao passar pelo processo de refração no prisma, as cores se separam por conta desse índice. Se a luz branca viesse, todas as cores elas tivessem o mesmo índice de refração, ao passar pelo prisma, elas não se separariam. Por quê? Porque elas teriam o mesmo índice. Mas como elas têm índice diferente, as cores elas acabam por se separar. E é necessário um prisma para a separação de cor, que se chama o meio dispersivo, que é o meio por qual as cores se dispersam. Mas, Rebeca, o que é que determina a índice de refração? O que determina o índice de refração é a velocidade da luz no meio e da luz no vácuo. Agora eu vou para algumas curiosidades. Por que as cores se separam? É como eu expliquei, por conta do índice de refração. Como as cores têm índice de refração diferente, ao passar pelo processo de refração, elas se separam. Qual cor sofrerá o maior desvio? A cor que sofrerá maior desvio é a cor que houver maior índice de refração, que por curiosidade é a violeta, ou roxo. E qual cor é mais rápida? A cor mais rápida é a vermelho, porque ela tem a velocidade de luz no meio e o índice de refração que se divergem, mas eles se encaixam. Então, por isso que torna ela a mais rápida, porque ela tem um índice de refração menor. Existem vários efeitos produzidos pela refração, e eu vou citar um deles, que é o arco-íris. Para que o arco-íris aconteça, dois fenômenos ópticos têm que acontecer, que no caso é a refração, que é a decomposição da luz branca, e a reflexão total dela em uma gotícula de água. Na parede interna da gotícula de água, acontece uma reflexão total e elas emergem, formando assim uma nova refração, em que acontece ali a cor vermelha, em um ângulo de 43 graus, e a cor violeta em um ângulo de 41 graus. Isso acontecendo em diversas gotículas em suspensão ali na atmosfera, forma-se o arco-íris.